Cumprimento a todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por mais esse dia onde nós vamos fazer mais uma breve reflexão sobre a palavra do Senhor. E o alimento para a vida no dia de hoje está no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 16, versículo 16. Mateus, capítulo 16, versículo 16, onde a palavra do Senhor diz assim: E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, em certo momento, em Cesareia de Filipe, pergunta aos seus discípulos sobre o que estão dizendo sobre ele. E os discípulos então respondem que uns dizem ser ele João Batista, outros Elias, outros Jeremias, e alguns dizem que Jesus é um dos profetas. E nesse versículo que lemos, Jesus pergunta diretamente a Pedro o que Pedro pensa sobre Jesus. Pedro então responde que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro, através de uma revelação de Deus, reconhece que Jesus era maior do que os profetas. Ele era o próprio Cristo, o Messias prometido em todo o Antigo Testamento, um ungido que viria para salvar o seu povo. Se prestarmos atenção, percebemos que Jesus não se satisfez com as respostas de seus discípulos, porque eles também estavam confusos em relação à identidade de Jesus. Pedro, quando deu a resposta, na verdade, Jesus não precisava ouvir, mas os discípulos tinham que ouvir para entender quem era Jesus. Os discípulos, depois de seguir e ter apenas um panorama de que Jesus fosse um mestre, um profeta, a partir dessa resposta de Pedro, começam a compreender pela graça que a identidade de Jesus vai além dos limites humanos. Que Jesus não é só um homem, mas aquele que tem vínculo único com Deus. É o prometido de Deus, é o Salvador, é o Filho de Deus, é a manifestação do amor de Deus sobre a humanidade. No Evangelho escrito por João, capítulo 3, versículo 16, explica bem isso quando João escreve que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é exatamente após a resposta de Pedro que Jesus revela a necessidade da sua paixão, morte e ressurreição. Pedro, ele reconheceu quem verdadeiramente era Jesus. Mas e você? O que você pensa sobre Jesus Cristo? Quem é Jesus para você? A Bíblia nos revela que Jesus é o próprio Deus encarnado. O apóstolo João escreveu que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 31, está escrito que está estabelecido o dia em que ele há de julgar o mundo. Talvez você nunca tenha parado para pensar sobre Jesus, sobre igreja, sobre fé, sobre céu, inferno, porque poucas pessoas nos dias de hoje se empenham em buscar conhecimento sobre as coisas que irão acontecer após a morte. A busca incessante pelo viver agora tem tirado de muitos o interesse pela eternidade. E a eternidade ao lado de Deus está totalmente condicionada a reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo e aceitá-lo como o único Salvador, assim como o apóstolo Pedro fez, porque só Jesus tem a palavra da vida eterna. Só Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade e a vida. E o primeiro passo para você começar a trilhar pelos caminhos do Senhor é reconhecer que Jesus é o seu único e suficiente Salvador e se arrepender dos seus pecados. O próprio Pedro, em Atos capítulo 2, versículo 38, chama para que todos se arrependam e que cada um seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados. Amém, graças a Deus. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Deus Santo e Poderoso, neste momento peço ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, perdão pelos meus erros, falhas, pelos meus pecados, e que o Senhor continue derramando do Teu Espírito sobre a minha vida. Peço também que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, visite essa pessoa que está ouvindo essa palavra e orando juntamente comigo. E que o Senhor possa trabalhar no coração dela para que ele venha a ser quebrantado diante de Ti. E que ela possa confessar que Jesus é o Salvador suficiente para a vida dela. E que a partir de agora possa firmar os passos nos seus caminhos, obedecendo suas ordenanças e olhando sempre para as coisas do alto, em nome de Jesus.
Amém e graças a Deus.